Olá, chegamos para mais um episódio do nosso Planeja... Perdeu o olá. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso Planeja Cast e hoje é respostas de nossos seguidores lá na outra plataforma, mas que pode ser de vocês também. Deixem os comentários para os próximos episódios, a gente põe aqui na mesa e vamos responder. E hoje estamos aqui com o Dr. Eugênio, a doutora Giovana Naia, doutor Arcedino e eu, Bárbara, vamos falar de família, negócios, offshore, inshore, não pode falar inshore. Brincadeiras à parte. Vamos lá. A pergunta que nós temos aqui é: a partir de qual valor faz sentido criar uma holding? Arcedino. Ô, pergunta boa, né? Eu não diria valor, eu diria contexto. Eu sempre falo isso para os clientes, porque às vezes tem cliente que tem um patrimônio elevado, né? É bem fácil você estruturar, tranquilo. Esse aí é evidente que é o caso de criar uma holding, né? Pensando na sucessão, enfim, na questão da proteção, da economia tributária. Mas existem clientes, até recente eu atendi uma cliente de outro estado, em que o contexto dela exigia uma holding, por uma questão tributária e de proteção de bens, né? Porque os bens... Por exemplo, eu estou devendo o fisco e eu preciso de uma holding, é isso? É possível, não que você vá fraudar... Não que seja o caso desse, justamente, mas é um caso... mas não era o caso de você fraudar credores. Mas, por exemplo, no caso, ela tinha dívidas que poderiam afetar ela, que ela não teve participação naquelas dívidas. Excelente. Por exemplo, dívida de um cônjuge. É possível, né? Chegar e recair na parte do patrimônio da esposa, né, do marido, excelente. Enfim. Eu dou mais tempo, né, para defesa ali. Justamente. Ao segmentar isso, você consegue estruturar e, às vezes, mitigar esse risco que aquele patrimônio está envolvido. Então, voltando, não é valor, é contexto. Nesse caso lá, a pessoa acho que tinha quatro imóveis, né, e esses 4 imóveis estavam sujeitos. E o detalhe aí que a gente começa a estruturar e até fazer o encontro de informações existia dentro desse contexto dos bens, eles não tinham um valor agregado tão alto. Mas, por exemplo, era a mera expectativa de receber um bem. Por exemplo, um apartamento na planta, excelente. Que foi dado um lote em permuta, ia receber apartamentos no futuro, assim. E ao colocar, por exemplo, no nome daquela pessoa que tinha problemas judiciais, iria, consequentemente, afetar aquele patrimônio. Então, por que não criar uma estrutura e colocar no nome de quem não tem problemas judiciais e que também é dono daquele imóvel, né? Excelente. E eu diria até um pouco mais além disso aí, Arcedino, só complementando, eu acho que o contexto, ele deve se referir ao financeiro e ao familiar. Porque não é só questão de valor que a gente leva em consideração para fazer uma holding. Porque existem famílias que têm patrimônio, que têm condições de bancar o imposto no pós-morte, só que ela sabe que vai ter mais problemas familiares do que financeiros depois do falecimento do patriarca. Então, ela prefere, mesmo assim, observando e focando mais no familiar, no sentimental, do que propriamente no dinheiro. A gente está falando aí de condomínio civil, outorga uxória, evitar esse tipo de problema? Sim, por aí. Tem um outro detalhe, por exemplo, tem famílias que pode ter um bem que não necessariamente... pelo fato de ser necessário abrir um inventário, ele vai pagar o ITCMD, por exemplo. Existe a questão das deduções legais, das isenções, né? Às vezes aquele imóvel, pelo valor de avaliação dele, cai na alíquota de isenção do ITCMD. Então, não tem necessidade de você criar uma holding para evitar a discussão familiar, enfim, em cima daquilo lá, se ele é possível de ser abordado excelente. Pela isenção fiscal. Eu tenho dito isso muito frequentemente, né? Quando a cliente chega e fala assim, eu vim aqui porque eu quero uma holding, né? E eu costumo sempre, às vezes até grosseiramente dizer, não, querer não é poder. Às vezes o melhor instrumento que tem, mais acessível, mais condizente com a sua realidade, até com a sua necessidade, não é uma holding necessariamente. Pode ser outra coisa. A holding é muito boa? Mas é preciso contextualizá-la, é preciso considerar a sua cultura familiar, empresarial, que está ali para operacionalizar, porque eu já tive contextos de famílias com altíssima liquidez, mas sem nenhum tipo de visão negocial para aquilo.
na forma de holding, não consegue entender que o patrimônio vai ficar no CNPJ, não consegue compreender que ele ainda assim vai ser proprietário daquilo ali, enfim, de alguma maneira, por questões operacionais muito simples. Então, talvez para esse cliente, a holding para ele mais atrapalhe do que ajude. E aí vai da habilidade de cada um de nós para buscarmos, né, ter o feeling de buscar outros instrumentos tão válidos quanto e que façam, talvez se não o mesmo, mas efeitos muito parecidos, dando essa mesma segurança patrimonial e familiar. Isso quebra até um tabu, eu já passo para você, Giovana, de que o planejador patrimonial ele só vende hold. Sim. E que o planejamento patrimonial é só hold. É o mais não comum, é, né? E não é. A gente não está aqui para vender uma mercadoria. A hold, ela não pode produto sim... prateleira, né? Não é produto prateleira. Não é receita de bolo, Não é não receita é Ctrl-C, de bolo, Ctrl-V. justamente. E assim, você tem que analisar as circunstâncias e as particularidades de cada família. Porque cada uma tem uma diferente e para cada uma delas você tem que ter uma solução diferente. Então, e vou falar queria falar um comentário que é o seguinte. Às vezes também chega um cliente com um projeto de planejamento feito por outro colega, ou enfim, algo da própria cabeça ele mesmo fez. E é um projeto com um monte de coisa, e aí tem uma holding, tem uma offshore, tem uma opção de compra, tem um acordo de sócios, e aí aqui eu tenho um testamento também que foi feito, e eu vou montar um fundo em cima de outro fundo. E às vezes não faz sentido, eu não preciso de toda essa estrutura, às vezes a estrutura é muito simples. E até, normalmente eu brinco com o cliente e falo assim, se você tá achando que não faz sentido, é porque provavelmente não faz sentido. Não precisa ser algo absolutamente complexo. Eu fiz acho que 1 ou 2 semanas eu fiz uma reunião em um escritório de investimentos e eles me chamaram, a gente fez a conversa ali com o cliente. Ele saiu de lá, eu saí de lá e eu não vendi nenhuma estrutura jurídica para o cliente. Nenhuma. Todo o planejamento dele foi feito por meio de instrumentos financeiros. Então, a gente conversando, eu fui dando ideia, o assessor financeiro dele também, e a gente concluiu, ficou simples, eficiente, efetivo, e não tinha holding, offshore. Ele até tinha opção, eu falei pra ele, olha, no futuro, conforme você for aumentando essa caixinha, a gente pensa nisso. Mas assim, às vezes, e o simples, fazer o simples bem feito não é tão fácil assim. Isso aí até se importar com o próprio cliente, né? Sim, não ficar vendendo, não querer... Não é vender, o nosso intuito não é Eu esse. digo mais, eu digo que quanto mais simples, mais difícil é. As coisas mais simples, né? Na vida cotidiana mesmo, eu falo que a vida imita a profissão, né? Uhum. Quanto mais simples é o sentimento, né? De felicidade, de gratidão, mais difícil é você implementar e mais difícil é você conseguir executar isso para o próximo. Assim é planejamento sucessório, né? Patrimonial, proteção patrimonial. Quanto mais simples é a estrutura frente à oferta, frente aos assédios que a gente sofre do mercado financeiro, do colega concorrente, da própria sedução que o cliente cria ou que sofre dia a dia. Então, não é fácil implementar o simples e fazer o simples ser crível, né? Então, assim, é muito bom esse contraponto, do jeitinho que a gente está apto a criar grandes estruturas dentro do mercado financeiro ou fora do mercado financeiro, a gente precisa estar apto a fazer o básico. O Leonardo da Vinci, tem uma frase do Leonardo da Vinci muito boa, que é: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Exato. Excelente. E assim a gente termina mais esse Planeja Cast. Para os próximos, mande a sua contribuição, dê seu like.